Olá, ADVJus no ar, o seu canal de informação de notícias jurídicas, de destaques jurídicos, é o ADVJus. Obrigado por me acompanhar sempre, ok? Obrigado mesmo. Você vai ver na edição de hoje, ADVJus Notícia Jurídica, ADV Especial com várias participações, ADVJus Prestação de Serviços, é Direito, ADVJus Entrevista e Momento Divino. Agora comigo aqui no ADVJus, fique aqui. Ok, iniciando o nosso programa de hoje com essa notícia que separamos para você. Olha só, vem lá do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Isenção para aquisição de veículo. Todo mundo quer saber dessa notícia. Olha, a segunda turma do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que pessoas com visão monocular têm direito à isenção do pagamento do ICMS na compra de veículo automotor, na compra de carro, né? A decisão foi proferida em recurso interposto pelo Distrito Federal e manteve a concessão do benefício ao motorista impetrante ali, né? Com essa condição visual, né? E o ministro do STJ, Francisco Falcão, destacou que, apesar de controvérsias anteriores, a jurisprudência de cortes superiores já considera a visão monocular uma deficiência para diversos efeitos jurídicos, certo? Então, nessa perspectiva, ele entendeu, né, ele considerou que a interação entre as limitações individuais e as barreiras sociais superando o modelo estritamente médico, quer dizer, não é só a decisão médica ali, né? Cabe esclarecer, né? Às vezes as pessoas falam, mas o que é a visão monocular? Visão monocular é uma condição, né, que o indivíduo é aquele que enxerga apenas de um olho ou possui uma visão igual ou inferior a 20% dos olhos, enquanto mantém a visão normal no outro. É isso daí que é a visão monocular. Agora, ADV Especial, Direito Condominial, com o Dr. Márcio Espímpolo, presidente da ANACOM. Ele vai falar sobre o uso de bandeiras, né, em condomínios agora em época de Copa do Mundo. Veja. Olá, hoje no quadro Condomínios, Direito Condominial, no ADV Especial, nós vamos falar sobre um assunto que nessa época do ano traz muitas polêmicas e conflitos dentro dos condomínios, que é a possibilidade ou não de você estender a bandeira do Brasil nas sacadas ou janelas dos apartamentos, das casas, nos condomínios. Bem, é bem conhecido por todos nós que a bandeira do Brasil é um símbolo nacional e, como tal, é protegido pela Constituição Federal. Nós também temos uma lei federal que, além de proteger, diz como é que essa bandeira deve ser utilizada quando ela for hasteada. E uma das coisas que essa lei federal traz é a possibilidade de qualquer cidadão estender a bandeira, o símbolo nacional, a bandeira do Brasil, em qualquer lugar, qualquer prédio público. Isso engloba também e inclui os condomínios residenciais, não só residenciais, mas também condomínios comerciais. Então, é possível sim que o morador de condomínio estenda sua bandeira nos limites, obviamente, do seu espaço, da sua janela, da sua sacada. Não pode interferir na sacada, na janela de outro morador, mas é possível, segundo a lei, que o morador faça uso do símbolo nacional, bandeira do Brasil. E isso não altera a fachada do condomínio, até porque, de forma transitória, isso vai acontecer e não influencia de forma alguma na fachada do condomínio, até porque alteração de fachada e forma é um outro tipo de situação, uma troca de janela, uma pintura diferente e que vai, então, assim, fazer essa alteração. O que não é protegido por lei nem pela Constituição brasileira são as outras bandeiras, por exemplo, de clube de futebol. Caso você torça para algum, se a convenção e o regimento interno não autorizar você a colocar esse tipo de símbolo, né, do seu clube, do coração aí, você não pode colocar. E se você colocar, o síndico está autorizado aí a fazer as comunicações devidas, notificações, advertências e até multas. Então, para você ficar tranquilo, se você quiser estender aí a sua bandeira, você pode ficar
a vontade não é alteração de fachada e você não deve sofrer retaliação de ninguém. Já as outras bandeiras não. Fique atento então e boa torcida para todos nós. Ok, obrigado, doutor. A DVJUS prestação de serviços, doação de sangue. Olha, não é só o Hemocentro, tá? A gente fala do Hemocentro aqui, mas tem outros centros de coletas aí que estão realmente gritando, né? Aí eles estão alertando aí para o risco de suspensão, inclusive de cirurgias em hospitais atendidos aí por várias instituições, né? Que eles necessitam de sangue e os estoques estão muito baixos. Todo mundo sabe, né, da necessidade de doação de sangue, e você que por acaso for doador, por favor, dirija-se lá aos postos de coleta, aqui em Ribeirão Preto, na rua Quintino Bocaiúva 470, no centro. E tem também lá na Tenente Catão Roxo 2501. Faça espontaneamente, né, essa atitude de amor, doe sangue. Agora, mais uma notícia jurídica, né, que trazemos para você. Olha só, projeto de lei proíbe reconhecimento de união estável, mas calma, não são todos, né? Está em trâmite na Câmara dos Deputados um projeto de lei, né, que é o 1072/2025, que visa proibir o reconhecimento da união estável após o falecimento de um dos pretendentes. O pessoal vive junto, mas não regulariza, né? Aí depois acontece, aí corre. Agora, o reconhecimento por escritura pública que é feito atualmente ali no cartório, pode não mais ser possível ser feito depois que acontecer o pior, né? Então, é evidente que depende também caso o projeto venha a ser aprovado. Ninguém sabe se vai ou não ser, né? Agora, atualmente, a união estável, ela pode sim ser reconhecida nessas condições judicialmente, né? Mesmo que um dos dois tenha já passado para outra vida, tá bom? Assim, se a aprovação se efetivar, a formalização passa a ser obrigatória. Formalização através do fórum, ok? Agora, mais uma DV especial, prática processual penal, com o doutor Joaquim Romão Neto. Veja. Olá, amigos do ADVJUS. Hoje, na prática processual penal, nós vamos falar que o processo ele deve ser julgado além da tela, né? Julgar pessoas e não processos. Ao analisar a justiça criminal brasileira, é fundamental refletirmos sobre a responsabilidade dos magistrados na condução dos processos e principalmente das audiências criminais. O juiz ele não pode enxergar o processo apenas como um conjunto de papéis, petições e provas. Por trás de cada procedimento existe uma pessoa real, com a sua história, as suas circunstâncias sociais e a sua dignidade humana. A presunção de inocência, por exemplo, exige que o acusado seja tratado com respeito e humanidade durante toda a persecução penal, sem preconceitos e sem pré-julgamentos. A justiça criminal não é apenas aplicar a lei de forma mecânica, né, mas compreender o contexto humano e social que envolve cada caso. Isso não significa que favorecer o acusado ou ignorar também o sofrimento da vítima, mas significa reconhecer que julgar exige compreender a realidade das pessoas envolvidas, especialmente num país como o nosso, Brasil, marcado por profundas desigualdades sociais. Um juiz criminal ele deve buscar conhecer as circunstâncias concretas do fato e da vida do acusado, para que a sua decisão então seja verdadeiramente justa e imparcial. Nessa mesma linha, também é importante refletirmos sobre a necessidade da retomada das audiências presenciais. A experiência das audiências virtuais ela foi importante lá no contexto da pandemia, mas a sua manutenção, como regra, e a gente tem observado, né, que todas as audiências têm sido virtuais, isso tem gerado muitas preocupações. O modelo online ele dificulta o controle da produção da prova, compromete a incomunicabilidade das testemunhas, reduz a percepção da linguagem corporal e da espontaneidade das reações de quem está prestando depoimento e prejudica principalmente a comunicação do acusado com o seu defensor. A audiência criminal é um momento de contato humano direto, é nela que o juiz vai observar todos esses comportamentos e compreender ali a realidade das partes. Vai buscar a verdade e a justiça, e isso exige proximidade. A audiência presencial ela deve voltar a ser a regra, reservando-se o virtual só para casos excepcionais. Finalizando, uma justiça criminal mais justa, ela depende de juízes tecnicamente preparados, mas também sensíveis à realidade social brasileira,
comprometidos com a tarefa de julgar e que estejam presentes de forma efetiva no momento mais importante do processo, a audiência criminal. Muito agradecido pela atenção e até o próximo ADV Especial. Ok, obrigado, doutor. Agora o intervalinho aqui no ADV Jus é curtinho, voltamos na sequência. Fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Conheça o Espaço Homo, elegância, sofisticação e os melhores trajes masculinos para todas as ocasiões. Esperam por você lá no Espaço Homo, na rua Eliseu Guilherme 681, Boulevard Ribeirão Preto. Entre em contato. Instagram, @espaço.uomo e descubra o traje perfeito para o seu grande momento. Espaço Homo Zezinho Alfaiate, tradição e estilo em cada detalhe. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Voltando então aí com você aqui no ADV Jus TV. Olha, você gosta do nosso programa, está gostando do nosso conteúdo? Mande-nos o seu feedback. O nosso endereço é esse aí, ó, conhecidíssimo, né? programa@advjus.net. Estou esperando, manda para cá. Agora, ADV Jus é direito. Gravamos aí, ó, esse tema, aposentadoria compulsória ou prisão. São aí para pessoal bambambam, né? Que tem esse privilégio, esse tipo de benefício. Você concorda? Veja só o que foi que eu gravei. Aposentadoria compulsória ou prisão. Infelizmente já se tornou quase que corriqueiro tomarmos conhecimento através de veículos, seja da grande mídia ou de outros com menores expressão, notícias que aquele magistrado tal, ou mesmo desembargador de um tribunal ou outro, né, que sofreu o processo da Corregedoria de Justiça e que essa identificou atos de corrupção por favorecimento pessoal e vendas de sentenças, de decisões, sendo-lhes revertidos altos valores aos julgadores. É lógico que diante dos escândalos absurdos que vivemos nos altos escalões da justiça todos os dias, inundando principalmente as redes sociais e ainda que timidamente também conhecida nos veículos de maior penetração aqui no Brasil, valores da ordem de 1 milhão por sentença passam a ser até insignificantes. Entretanto, não é bem assim, né? Não dá mais para entender e muito menos para compreender como é que um cidadão que ingressou numa das carreiras mais concorridas, né, através de concurso público, passou lá no concurso para magistrado, pode quedar-se aí em uma marcha ré e mergulhar diretamente no lodo fétido da infame corrupção. Insuportável. Mas o pior é a sua punição, ou seja, a aposentadoria como se fosse férias para o resto da vida. Isso mesmo, não importa a idade do infrator. Ele vai ter férias remuneradas ali sem nenhum desconto, ou seja, recebendo as expensas do Estado, né, através dos impostos que pagamos, né, através do que a população paga. E é essa população que ele traiu a confiança. Mas e então, o que você acha? É certo a aposentadoria para esse tipo de profissional, seja desembargador, seja magistrado? O que você acha? Comente aqui e dê sua opinião em nossas redes sociais, @advjus.net. É isso aí. Sequência do ADV Jus TV, agora ADV Jus Entrevista, que fizemos esta semana com a doutora Cristiane Bassi Jacó. Temas, questões relevantes sobre o direito empresarial e os impactos, né, no direito de família. É a área dela, muito legal. Confira. Doutora Cristiane, muito obrigado de estar presente aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Marco. Fazia muito tempo que a gente não tinha essa oportunidade de estar juntos, né? É verdade, é isso mesmo. Hoje é um dia especial para a gente já se conhece há tanto tempo, né? Já sei as suas áreas de domínio e por isso mesmo nós pautamos aqui esse assunto aí. Hoje é muito falado, o direito empresarial, tem às vezes até as pessoas
que nos acompanha que não tem ideia. O direito empresarial, ele engloba muita coisa, né, doutora Cristiane? O direito empresarial, ele é uma universalidade, né? Uma universalidade. E eu sempre comento com os clientes, né, que no Brasil nós temos muitas empresas familiares. E diante das empresas familiares a gente tem um universo ainda maior, né, que é a questão tanto dos negócios, dos contratos, muitas vezes imóveis integralizados nas empresas e as famílias. Né? Dentro desse universo todo tem as pessoas. Então, realmente é algo bem complexo. É verdade. Doutora, a gente, evidentemente, vamos falar muito aí, sim, dessa vertente, né, importante aí do direito, mas antes eu tomei conhecimento que a senhora participou, né, de um simpósio, de um congresso, o 4º congresso, né, de direito de família, aqui da nossa 12ª subseção. Eu soube que foi um sucesso. E o que a senhora extraiu de lá que a senhora pode destacar? Esse congresso ele foi muito bem-vindo aqui na cidade. Nós tivemos convidados, grandes expoentes do nome, né, do direito. E nós tivemos a oportunidade de uma mescla, né? Tanto questões voltadas a questões patrimoniais, como o direito de família em si, né? E nesse congresso a gente pôde prestigiar também vamos colocar assim, as atualizações, as novidades, as novas formas de ver o direito, não só engessado com o direito em si, mas com um olhar para as pessoas, um olhar de uma forma sistêmica, né? Sem estar engessado. Verdade. Então, foi assim, a primeira parte do congresso, na parte da manhã, foi muito voltada para o patrimônio e a segunda mais voltada para a parte de família. Então, conseguiu equilibrar bem as relações. E justamente porque não tem como separar muito uma coisa da outra, né, doutora? Uma coisa está intrinsecamente ligada, né? Ali o patrimônio, família, né? E a gente observa que, às vezes, em certas oportunidades, a gente vê que, né, salta aos olhos, aliás, a necessidade de um conhecimento um pouco mais aprofundado, inclusive daqueles colegas que trabalham ali no direito de família, mas é necessário, sim, aquela atenção ali para o patrimônio, né, que está lá ligado com o direito empresarial. O que eu te pergunto é o seguinte, doutora, a senhora acha que com essa evolução toda que a gente está tendo aí, né, agora IA, né, a senhora acha que nós estamos preparados aí para os desafios, principalmente aí na área jurídica, né, na área que a gente está ligado, né? A senhora acha que o pessoal... Estamos acompanhando, doutora? Eu acredito que a gente está numa evolução, sim, mas como a gente estava conversando nos bastidores, né, muitas vezes as faculdades elas não têm condições de formar o advogado de uma forma holística, vamos colocar assim, né? Então, ela trabalha simplesmente a vertente do direito. E aí, no dia a dia, né, da advocacia, ao longo desses anos, a gente pode constatar que, se a gente for atuar somente com esse olhar para o direito, certamente a gente vai ficar deixando a desejar. Por quê? Porque não existe só o direito. Sim. Nós temos que pensar nos fatos, no direito, nas pessoas e no sistema que isso tudo está envolvendo. E aí a condução do advogado, ela vai ter um papel determinante no resultado final, seja numa demanda, seja numa composição. Então, o que eu percebo é que muitos advogados ainda estão fechados para essa visão mais sistêmica. E se focam somente, às vezes, no documento. E o documento vai simplesmente retratar aquele fato fechado que já aconteceu e está formalizado ali. Mas, muito além do documento, existem as relações, existem as pessoas, existem os sentimentos que aquilo estão... isso tudo está interligado naquele documento. E, muitas vezes, quando a gente fala, inclusive, de um óbito, de um inventário, o que as pessoas falam do inventário? Complicou. Os inventários são complexos, as pessoas estão se matando. Mas por quê? Elas estão fazendo isso não por conta do patrimônio em si, muitas vezes,
Na maioria das vezes, quando a gente vai analisar o caso concreto, o patrimônio ele só está representando uma dor que não foi olhada, um ressentimento, uma mágoa, algo que é pessoal e é relacional. E aí, quando a gente começa a entender um pouquinho mais desse lado e o advogado tem essa visão para a pessoa, ele tem condições de contribuir melhor para aquele contexto sair, seja ele empresarial, seja ele patrimonial, não importa. Ou até mesmo diante de um óbito, não importa. Mas a condução muda. É verdade. Doutora, a senhora acha que também nesse mesmo viés, né, que a senhora está se expressando, a senhora acha também que esse olhar mais social, né, e a gente sempre falou que a finalidade principal da justiça é distribuir também justiça social. A senhora acha que esse olhar mais complacente, tão necessário, tão importante, também está atinente? Como que a senhora vê, né, o posicionamento, principalmente de julgadores, daqueles que estão envolvidos ali no processo? A senhora acha que também isso evoluiu? Como que é? Eu acredito que isso realmente é muito da pessoa. Existem alguns juízes que eu tenho acompanhado que têm realmente uma visão diferente de acolhimento, de se preocupar. Inclusive, até a gente estava comentando da importância de, às vezes, o juiz abrir a possibilidade de audiência para inventários, que é muito raro. Mas qual que é a finalidade disso? É realmente entregar uma solução que, de uma forma mais abrangente, possa doer menos nas partes. Porque agradar a todos vai ser difícil, né? Mas quando esse juiz tem esse olhar mais humano, essa atenção, né? Ele não julga, ele escuta para depois ele encaminhar. E o advogado também pode fazer esse movimento. Porque muitas vezes a condução do advogado vai mudar, inclusive, a postura do juiz. Sim. E a senhora acha que isso é mais fácil de ser notado, de ser percebido, ou de ser vivido com colegas, que eles já têm uma certa bagagem, ou com a moçada mais nova? Qual que é mais difícil, doutor? Depende de cada caso, né? A gente percebe que os mais velhos, vamos colocar mais experientes, às vezes eles têm um pouco mais de resistência, né? Porque já foram acostumados, né, a trabalhar de uma determinada forma. Mas nem todos são fechados. Porque eu mesma sou um caso que eu posso comentar, que a gente começa muito idealista, achando que as coisas são de uma forma, e na hora que a gente vai para o dia a dia, a gente vê que as coisas não são bem assim. Concordo. E aí a gente tem que se modelar para poder aprender dentro da nossa experiência e entregar algo melhor para a sociedade. Verdade, é isso mesmo. É assim que eu acho que é um crescimento, né? Isso mesmo. Doutora, agora quando se fala assim, em sucessões, né? Eu acho que a principal palavra que aflora assim, ao nosso pensamento é o planejamento. Como a senhora vê isso? Muitas vezes, o que a gente percebe é que as pessoas elas têm medo de fazer planejamento, porque está falando sobre algo que é inevitável, que é a morte. Sim. Tem gente que não gosta de falar disso de jeito nenhum. Esses dias eu estava numa reunião corporativa, entrou no assunto, só de entrar no assunto, algumas pessoas já ficaram, perturbadas. Eu não gosto de falar de morte. Mudaram o semblante. Mas o planejamento eu vejo como uma possibilidade das famílias conversarem sobre coisas que às vezes não são ditas. E aí, na hora que o patriarca ou a matriarca abre aquela possibilidade de universalidade de possibilidades, vamos colocar assim, de saídas para os filhos, para os netos, as coisas vão aflorar. E aí fica mais fácil conversar isso enquanto está tudo bem e está todo mundo junto, do que depois que um partir. Sem dúvida, é verdade. E aí volta naquele começo que a gente estava falando, que às vezes a morte é só um gatilho. E aí os profissionais, né, do direito que não estão preparados com esse olhar, eles fazem julgamento. E aí às vezes compram uma ideia que
não está sendo real. É só uma ilusão, às vezes, daquele contexto, é só uma partezinha daquele contexto. E ao invés de buscar mediar a situação, põe um fermentinho ali e aquilo cresce. E aí complica muito mais, Exatamente. né, doutora? A gente tem que, inclusive, elogiar essa postura, nessa forma como a senhora se expressa, que a advocacia moderna, ela exige isso, ela exige conversa, ela exige parcimônia, ela exige cautela. Sim. Eu acho que nesse viés é o que as pessoas, principalmente aí, não vou dizer apenas os colegas mais jovens, mas os colegas experientes também, sim, precisam se antenar, se atentar para isso aí, a partir do momento que tem essa visão de necessidade, de gerenciamento, do que a senhora falou, de pessoas, sim, as coisas acho que começam a fluir um pouquinho melhor, não é isso? E também esses advogados e advogadas também mais velhos, às vezes, estão arraigados naquela ideia de quanto mais durão, mais ele está entregando o conteúdo. E, na verdade... E às vezes ele não está entregando melhor, tem colega, né? Tem clientes de colegas também que sugestionam isso, eles fazem esse link achando que talvez, né, aquele durão que vai resolver o que ele quer. E mas também na verdade tem aquela ilusão. roupagem, né, a roupagem formal do direito. Sim. Então, às vezes, você ser um pouco mais leve é uma tendência, obviamente, mas não agrada a todos. Verdade. Porque as pessoas buscam, às vezes, aquela formalidade, né? Falar difícil. O outro, às vezes, não está nem entendendo o que você está falando e está gostando. Está gostando, está achando bom, né? Ok, muito obrigado. Agora, o momento divino. Oferecimento Labotilha, o melhor rótulo. É aquele que você gosta. Vinho é tudo de bom. Veja. O Família Ulian 1621 é resultado da junção de duas safras, proporcionando um vinho com potencial evolutivo e um exemplar completo. O frescor da jovialidade com a elegância da evolução. Ele é produzido na região da Serra Gaúcha, no Brasil, a partir das uvas Cabernet Sauvignon e Merlot. Este exemplar traz notas de frutas negras como ameixa preta e amora, com toques de especiarias. Seu paladar apresenta taninos aveludados. É um vinho equilibrado, com longa persistência. É ideal para acompanhar carnes vermelhas, pizzas, risotos e feijoadas. O vinho 1621 é uma exclusividade Labotilha. Venha conferir. Legal demais ter você aqui comigo no ADV Jus. Um forte abraço. Até o próximo.